Você já parou para olhar para trás na sua vida e perceber que tudo fazia sentido desde o começo? Que aquilo que parecia solto, na verdade, estava se conectando o tempo todo. A história da redenção é exatamente assim. Desde Gênesis até Apocalipse, existe um fio vermelho que passa por cada página, cada profecia e por cada sacrifício. E, galera, esse fio aponta direto para a cruz, né? Direto para Jesus. Não são coincidências, é o plano mais completo e mais belo que já existiu. Um plano tecido pelo próprio Deus através dos séculos. Então vamos começar o vídeo, porque quando você enxergar essas conexões, tudo muda. Lá no Éden, Adão e Eva acabaram de pecar. E olha o que acontece. Deus sacrifica um animal para cobrir a nudez deles. Está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 21, que diz: Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. O primeiro derramamento, galera, de sangue é registrado nas Escrituras. Já tinha começado ali, né? O princípio é de que sem derramamento de sangue não há remissão. Aí, galera, a gente avança alguns capítulos. Abraão subindo no monte de Moriá com Isaac. O menino ele pergunta: Meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Interessante que aqui, cara, Abraão responde algo muito profundo, né? Ele diz: Deus proverá para si um cordeiro para o holocausto, né? E isso tá lá em Gênesis capítulo 22, do 7 ao 8. Ou seja, Deus proverá. Tempo futuro, uma promessa atravessando, galera, séculos. Só que aí vem o êxodo, a 10ª praga, o anjo da morte, né, passando pelo Egito. Você conhece essa história. Mas casas marcadas com sangue de cordeiro nas portas foram protegidas. O sangue de um cordeiro sem defeito salvou os primogênitos de Israel, né? Êxodo capítulo 12 descreve isso em detalhes, né? Ou seja, centenas de anos depois, João Batista vê Jesus e declara: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá em João capítulo 1, versículo 29. Percebe como tudo isso se encaixa? O Cordeiro que Deus proveu, o Cordeiro perfeito e o Cordeiro definitivo. Aqueles cordeiros do Antigo Testamento eram sombras. O que isso significa? Apontamentos, né? Cada um deles sussurrando através do tempo, meio que dizendo: Ele vem, o verdadeiro Cordeiro está vindo. Mas agora, galera, pensa comigo no tabernáculo, aquela estrutura cheia de simbolismo, né? O sumo sacerdote entrando no lugar santíssimo uma vez por ano, né, no dia da expiação, carregando sangue de animais. Isso está lá em Levítico, capítulo 16, descreve muito bem, né, esse ritual, né? O sumo sacerdote não podia entrar de qualquer jeito, tinha que haver sangue. Sempre tem que haver sangue, presta atenção nisso. E aquele véu separando o lugar santíssimo também, por exemplo. Ele era pesado, ele era grosso, ele era imponente. É uma barreira física representando a separação entre Deus, santo, e o homem, pecador. Ano após ano, o mesmo ritual, o mesmo ciclo, né? Sangue que cobria, não removia completamente o pecado. Lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4, é muito direto nisso. Porque é impossível que o sangue de touros, de bodes, remova pecados. Mas aí, galera, vem Jesus. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 12, diz: Quando Cristo apareceu como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante ao maior e mais perfeito tabernáculo, não foi feito por mãos, quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos e uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Só que aí fica a grande pergunta, né? E quando ele morreu na cruz? O véu do templo rasgou, né, de alto a baixo. Mateus capítulo 27, versículo 51, registra isso muito bem, né? De cima, gente, para baixo. Não foi um rasgo humano, foi Deus abrindo basicamente o caminho, declarando o acesso. Agora vocês podem entrar. E aqueles sumos sacerdotes imperfeitos, repetindo rituais sem fim, eram sombras de Cristo. Apontamento para aquele que faria tudo de uma vez, perfeitamente e eternamente. Galera, tem uma história lá em Números capítulo 21 que parece estranha à primeira vista, né? Mas você vai entender muito bem. O povo de Israel reclamando, pecando, né? E Deus enviando serpentes venenosas como juízo. As pessoas começaram a morrer. Moisés intercede e Deus manda ele fazer uma serpente de bronze
né, e colocar numa haste. E a promessa: todo mordido que a contemplar viverá. Tá lá no versículo 8, só você ler. Parece muito estranho quando você, né, lê a grosso modo. Deus mandando fazer uma imagem de serpente é um pouco estranho. Mas Jesus mesmo explica isso muito bem lá em João capítulo 3, do seu versículo 14 ao 15. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Ou seja, o que isso significa? A serpente representava o pecado, a maldição. E Jesus, na cruz, tornou-se maldição por nós. Paulo, galera, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, descreve: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. E aquelas pessoas mordidas tinham que fazer uma coisa: olhar. Só olhar para a serpente levantada. Fé, simplesmente, basicamente, confiança. E nós, mordidos pelo veneno do pecado, à beira da morte espiritual, o que nós precisamos fazer? Olhar para a cruz. Olhar por Cristo levantado. A cura sempre esteve na direção do olhar. Ou seja, aquela serpente de bronze não tinha poder em si mesma. Era um símbolo apontando para o futuro, atravessando séculos até chegar no Calvário. Se você está gostando, galera, desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque nós vamos postar bastante vídeos, né, dessa maneira, e eu creio que vai te abençoar a cada dia mais. Então, se inscreva aqui no canal, comente também aqui se você está gostando, porque é muito importante. Só que, galera, a história, ela não para por aí. A escritura está repleta de pessoas cujas vidas ecoam a história de Jesus. Por exemplo, Isaac, né, carregando a lenha para o próprio sacrifício no Monte Moriá, Jesus carregando a cruz. João capítulo 19, versículo 17 diz: carregando ele mesmo a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário. José, vendido pelos próprios irmãos, moedas de prata, descendo para o Egito, sofrendo injustamente na prisão, mas depois exaltado para salvar muitos. Né? Um prenúncio do Messias traído, rejeitado, mas exaltado para a salvação do mundo. Outro também, cara, Davi, pastor que se tornou o rei, ungido que enfrenta gigantes. Aquele segundo cujo coração de Deus escolheu uma dinastia eterna. Quem, né, descende de Jesus? Mateus capítulo 1 diz, né, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, né? Então, ou seja, cada história tem cada personagem um reflexo importante da perfeição que viria. Daniel na cova dos leões, por exemplo, saindo ileso. Jonas no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites. E Jesus dizendo, Mateus capítulo 2, versículo 40, porque assim como esteve Jonas nos 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Tudo aponta, tudo se conecta e tudo converge em Cristo. É como se o Espírito Santo tivesse pintado um retrato de Cristo em 1000 telas diferentes ao longo do Antigo Testamento. E quando você recua o olhar, o conjunto todo vê a mesma face, a face do Salvador, a face de Jesus Cristo. Então, galera, quando a gente diz que tudo está conectado, não é forçar uma expressão. É teologia pura, é a revelação progressiva de Deus. É Deus contando a mesma história de ângulos diferentes até chegar no clímax, que é a cruz. O Antigo Testamento não é um livro separado do Novo, é a promessa esperando o cumprimento, é a sombra aguardando a realidade, é a profecia suspirando pelo profeta. Cada sacrifício no altar sussurrava: não sou suficiente, mas ele será. Cada profeta anunciava: não sou eu, mas é ele, né? Ele vem. Cada rei apontava: não sou o rei perfeito, mas ele reinará perfeitamente. E quando Jesus bradou, né, falou, está consumado na cruz, lá em João capítulo 19, todas essas linhas se encontraram. Todas essas promessas se cumpriram. Todo aquele sangue derramado, todas aquelas profecias, todos aqueles símbolos concretizados nele, está tudo conectado e sempre esteve. De Gênesis a Apocalipse, é tudo sobre Jesus. E agora você pode olhar para a cruz e enxergar não só o amor de Deus, mas a fidelidade dele através de toda a história. Um plano, um propósito e um Salvador. Deus te abençoe e até a próxima.